Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. Hoje é terça-feira. Era pra ser um dia de terça geológica, mas eu pensei numa ideia diferente. Eu quis fazer um vídeo, melhor dizendo, de uma lista, como eu falei na minha última terça geológica, sobre os 10 melhores papas da história da igreja. Porque, querendo ou não, nesse vídeo eu vou contar uma parte, da biografia desses papas. Então, se for somar tudo, vai dar uma espécie de terça geológica. E lembrando que é muito difícil, foi muito difícil criar essa lista, porque graças a Deus, a maioria dos papas que tivemos na história da igreja foram papas muito bons. Claro, tiveram papas neutros, não foram nem bons nem ruins. Tiveram papas muito ruins, mas graças a Deus, a maioria deles foram, sim, muito bons. Então, foi difícil criar essa lista, mas eu consegui. Espero que vocês gostem. E vamos começar logo. Em 10º lugar, eu coloquei o Papa Leão XIII. Se hoje nós temos o grande Papa Leão XIV, que mesmo com pouco tempo já está fazendo um trabalho interessante, o Leão XIV escolheu esse nome por conta de Leão XIII. Quem foi Leão XIII? Ele foi simplesmente o criador tanto do neotomismo quanto da doutrina social da igreja. Eu vou explicar o que é um por um. O neotomismo foi um grande movimento cultural e intelectual que surgiu na igreja. Por quê? Nessa época de Leão XIII, vários novos teólogos estavam surgindo, a famosa nova teologia e tal, com várias obras diferentes, enfim, mas vários desses teólogos, dessas obras, não eram compatíveis com a tradição e a doutrina oficial da Santa Igreja Católica. Então, Leão XIII, ele conseguiu fazer um grande movimento no mundo inteiro para que os teólogos, os padres e até mesmo os leigos voltassem a ler e estudar as obras de São Tomás de Aquino. Então ele decretou que todos os seminários do mundo inteiro, as catequeses e também as faculdades de teologia e filosofia em universidades católicas ensinassem especialmente São Tomás de Aquino para os alunos. E isso foi um grande movimento que fez surgir vários grandes intelectuais, como Chesterton, Padre Sertilanges e também Garrigou Lagrange. Se tem esses grandes intelectuais dessa época, é graças ao surgimento do neotomismo que foi criado pelo Papa Leão XIII. E ele também criou a doutrina social da igreja. O que é isso? Ele viveu numa época que estava crescendo muito o marxismo, o liberalismo e várias outras ideologias políticas. No meio de toda essa confusão e tal, várias pessoas queriam saber qual que era o posicionamento, o pensamento oficial da igreja sobre a política, a sociedade, valores, economia, enfim. Então, o Leão XIII, ele criou a encíclica da Rerum Novarum, que foi basicamente a primeira encíclica, o primeiro documento oficial da igreja sobre o que ela pensava da política, da sociedade como um todo, enfim, e o seu ideal de melhor sociedade possível. Então, o Leão XIII, ele muito combateu o liberalismo e também o marxismo. Então, o Leão XIII, ele criou essas duas coisas que são monumentos históricos na igreja. Então, é óbvio que ele tinha que entrar aqui. Em nono lugar, eu coloquei o Papa São João Paulo II. Ele que foi nada mais, nada menos também do que um grande criador, porque ele criou basicamente a Jornada Mundial da Juventude. Sim, São João Paulo II, ele foi o criador desse grande movimento que foi responsável pela conversão de diversos jovens à fé católica no mundo inteiro. Ele fez várias viagens internacionais, então ele viajou por diversos países no mundo inteiro, e suas pregações, suas missas, evangelizações, seus discursos atraíam multidões, centenas de milhões de pessoas para ouvi-lo, para realmente querer ver, ou escutar o que ele tinha a dizer. E vários jovens foram atraídos para isso. Então ele é conhecido como Papa da Juventude, porque ele conseguiu converter milhares, talvez milhões até de jovens para a fé católica que estavam afastados da igreja. Ele conseguiu convertê-las muito através da Jornada Mundial da Juventude, que existe até hoje e foi criado por ele. E ele realmente é o patrono, o padroeiro disso tudo, que conseguiu fazer isso muito além. Ele escreveu o atual Catecismo da Igreja, que usamos até hoje, que é o famoso Catecismo amarelinho. E ele foi o Papa que combateu ferrenhamente o comunismo, o marxismo, o socialismo como um todo no leste europeu. Porque graças à União Soviética, por muitas décadas, o leste europeu foi totalmente dominado pela extrema esquerda. E quem combateu isso especialmente foi São João Paulo II. Em viagens que ele fazia a esses países, ele conseguiu fazer com que vários militantes e tal se convertessem à fé. Então ele conseguiu muito reduzir isso lá, e ele foi o Papa que mais combateu
essas ideologias nefastas no leste europeu. E muito disso tudo também é porque ele era da Polônia, e a Polônia por muito tempo viveu num regime comunista por conta das invasões soviéticas no país, enfim. Então ele combateu muito o marxismo e ele é conhecido por isso. Ele, inclusive, é considerado um dos principais nomes na retomada da democracia na Polônia. Então ele realmente vai ficar sempre para a história marcado por isso. Em oitavo lugar, eu coloquei o Papa Pio XII. Ele é um Papa muito controverso, enfim, muito polêmico. Por quê? Porque ele viveu numa das épocas mais difíceis da Igreja. E olha que a Igreja tem diversas eras difíceis na sua história, mas essa foi sem dúvida uma das, que foi a época da Segunda Guerra Mundial, em que o Papa Pio XII ele era muito pressionado pelo mundo inteiro para realmente conseguir dar uma posição oficial da Igreja contra a guerra. E ele se manteve neutro. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele criticasse o regime nazista, se ele atacasse o Hitler, enfim, a Alemanha, isso ia dar muito ruim para os católicos lá da Alemanha. Eles seriam perseguidos, mortos, enfim. Então ele se manteve em silêncio. Ele era conhecido como Papa do Silêncio. Mas esse silêncio não era um silêncio ensurdecedor. Era um silêncio que tinha uma coisa por trás, que tinha uma coisa discreta, uma mensagem oculta. Ele, além de ter conseguido, então, proteger os católicos das possíveis mortes que os nazistas iriam começar a praticar lá, né, os genocídios que os nazistas podiam fazer com os católicos na Alemanha e nos países que eles dominavam, ele, para além disso tudo, muitas pessoas não sabem, ele salvou milhares de judeus. Ele escondeu vários judeus, os acolheu e os protegeu, impedindo que os nazistas os prendessem e os matassem, enfim. E ele salvou ao todo 860 mil judeus. Isso fez ele ser elogiado e amado por vários líderes judeus ao redor de todo o mundo. E ele é considerado um herói da Segunda Guerra Mundial por conta disso. E, além disso tudo, ele também foi conhecido por também ser um grande líder espiritual. Por quê? Porque ele foi pessoalmente em diversas cidades devastadas, abandonadas, destruídas pela guerra, mas que tinha pessoas ainda morando lá. Poucas pessoas mexiam. E essas pessoas estavam abandonadas, com medo, com frio, com fome, sem esperança nenhuma. E ele, ao visitar essas cidades abandonadas, ele trouxe esperança e paz para milhares de almas que, ao ver o Papa se aproximando, choravam e se jogavam a seus pés, pois não acreditavam que o líder oficial da igreja estava lá para os acolher. Então ele vai estar sempre também marcado na história por conta disso. Em sétimo lugar, eu coloquei o Papa Gregório IX, que também, como Pio XII, é um Papa muito polêmico, muito controverso. Por quê? Porque ele foi nada mais, nada menos do que o criador da Santa Inquisição. Mas ele criou a Santa Inquisição com uma intenção realmente muito nobre e muito certeira. Porque, na época, estava crescendo muito em toda a Europa a heresia dos cátaros. O que eram os cátaros? Eram hereges, era uma seita religiosa que acreditava que a matéria era algo do mal, do demônio, e que por isso eles eram contra a gravidez e a reprodução. Eles assassinavam a sangue frio milhares de mulheres grávidas. Estava realmente ocorrendo uma chacina, um genocídio de mulheres grávidas em toda a Europa. Então, eles só realmente foram diminuir com o tempo. Eles só foram ser neutralizados com a criação da Santa Inquisição. E não é que o Gregório IX estava matando pessoas a rodo, enfim. Não, na verdade, poucos cátaros foram mortos. Mas eles eram julgados, eles eram levados aos tribunais. E por eles serem levados aos tribunais, ele conseguiu fazer com que vários cátaros, diversos cátaros, parassem a chacina. Então, o Gregório IX, ele impediu que milhares de mulheres fossem mortas por esses assassinos. Então ele realmente é um papa heróico, um papa nobre, que salvou milhares de vidas. Ele impediu a morte de várias pessoas. Para além disso tudo, ele também canonizou o próprio São Francisco de Assis, porque ele admirava muito ele, e também ele protegeu e expandiu as universidades que foram criadas na época dele. Ele muito divulgou a importância das universidades e defendeu o lado essencial delas para a formação e para a elevação espiritual dos jovens. Então ele também foi um papa muito culto que muito promoveu a cultura. Em sexto lugar, eu coloquei o Papa Inocêncio III, um papa que veio antes do Gregório IX, né? O Gregório IX foi o seu sucessor, e o Inocêncio III, ele foi talvez o papa mais poderoso da história, porque ele foi o papa que decretou de vez o papado como a instituição mais poderosa do mundo.
Se na Idade Média a Igreja Católica era a instituição mais poderosa que tinha, mais poderosa até que a nobreza, que os reis, enfim, quem conseguiu definir isso de vez foi o Papa Inocêncio III. Ele definiu de uma vez por todas o Papa como a pessoa mais poderosa do mundo na época. Mas para além disso tudo, ele também foi amigo pessoal de diversos santos. Ele era amigo mesmo, realmente, de São Francisco de Assis e de São Domingos de Gusmão. E, na época, vários bispos, cardeais, padres, religiosos e até leigos criticavam as ordens mendicantes, achavam que elas não eram compatíveis com a real vida monástica, vida religiosa, enfim, porque na época a ideia que se tinha de vida religiosa eram os beneditinos, os agostinianos, enfim, mas com a ordem dos mendicantes, muitas pessoas criticavam São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, e a ordem deles várias vezes se viram ameaçadas, mas quem sempre protegeu e defendeu as ordens mendicantes foi o Inocêncio III. Então, se até hoje nós temos milhares de franciscanos e de dominicanos no mundo inteiro, agradeça especialmente a Inocêncio III, que sempre conseguiu defender e proteger a existência dessas ordens. Ele também foi o Papa que decretou a confissão anual e a comunhão pascal, porque até hoje nós temos essa tradição de que todo católico deve se confessar ao menos uma vez por ano e comungar ao menos na Páscoa. E quem decretou isso foi Inocêncio III e seguimos isso até os dias de hoje. Em quinto lugar, eu coloquei o Papa São Pio V, porque na época de São Pio V, várias igrejas por todo o mundo celebravam as missas da sua própria maneira, não tinha um rito oficial. E quem decretou, quem definiu, quem institucionalizou de vez o rito oficial, a liturgia oficial da igreja, foi o São Pio V. Ele foi nada mais, nada menos do que o criador da Santa Missa Tridentina e que, por séculos, ela foi a missa oficial da igreja. Então ele realmente definiu de vez o rito da Santa Missa. Realmente ele conseguiu definir o que o padre tinha que celebrar. A essencialidade, a natureza, a perfeição divina da Santa Missa foi criada pelo São Pio V, porque ele conseguiu definir de vez como que seria a liturgia oficial. Mas, para além disso, ele também foi um papa importante no quesito da invasão dos turcos à Europa, que fez realmente com que várias cidades que eram oficialmente cristãs fossem invadidas, destruídas, várias pessoas foram mortas e várias pessoas foram obrigadas a se converterem ao islamismo à força, por base da força bruta e da violência. E o Papa São Pio V, ele convocou diversos exércitos oficiais da igreja na luta contra essas invasões e venceu a guerra no final. Ele impediu a invasão dos turcos e garantiu a paz na Europa. Então só esses dois feitos já tornam ele essencial, já tornam ele muito mais que mérito ele entrar aqui no quinto lugar. Em quarto lugar eu coloquei São Pio X, que São Pio X, se fosse uma lista dos papas mais santos da história, ele entraria em segundo lugar. E vocês já vão ver quem é o primeiro. Bem, por quê? O próprio São Padre Pio de Pietrelcina, que foi um dos maiores santos da história, um santo místico, que fez vários milagres em vida, ele viveu na época de São Pio X como papa. E sobre ele afirmou: esta é a alma mais santa que já pisou no Vaticano, atrás apenas de São Pedro. Então o próprio São Padre Pio afirmou que o São Pio X era o segundo papa mais santo da história, só atrás de São Pedro. Então, se fosse de santidade, ele estaria em segundo lugar. Mas de feitos, tem outros, então, que entram por pouco na frente dele. Mas ele também foi um papa essencial. Ele basicamente escreveu o Catecismo de São Pio X, porque basicamente a igreja, formalmente, tem 3 catecismos oficiais. O Catecismo Romano, o Catecismo de São João Paulo II, que é o que usamos em maioria hoje, que eu falei, e também o Catecismo de São Pio X. Aí você escolhe basicamente qual você quer ler, segundo mais as suas preferências. E o São Pio X escreveu o Catecismo da Igreja, que por muito tempo foi o oficial usado no mundo inteiro, em seminários, catequeses, faculdades, enfim. E São Pio X, ele foi um papa muito santo. Ele basicamente
divulgou, ele promoveu a devoção ao Santo Rosário e também à Santa Eucaristia. Ele amava isso acima de tudo e ele próprio afirmava: todo o meu trabalho se baseia no Santo Rosário e na Santa Missa. São eles que me dão força, ele falava isso. Então, ele permitiu que crianças de 7 anos pudessem comungar e também ele muito divulgou a oração do Santo Rosário no mundo inteiro. Se hoje o Santo Rosário ele é conhecido internacionalmente como um símbolo eterno e tradicional, muito disso se dá pelo São Pio X, que sempre divulgou muito isso ao mundo inteiro. Além disso tudo também, São Pio X, ele basicamente previu a Primeira Guerra Mundial. Sim, ele teve uma visão mística do futuro da guerra e avisou ela para o mundo inteiro. Muitas pessoas realmente seguiram os avisos dele e as recomendações dele, mas muitos acharam que era um blefe. Mas quem diria, a Primeira Guerra Mundial aconteceu e esse é considerado um dos grandes milagres de São Pio X, ter previsto a guerra e avisado ela para o mundo inteiro. Agora, o oficial, que torna ele realmente o quarto maior de vez, absolutamente, fora tudo que eu falei, mas o que ele é mais conhecido é porque ele foi o Papa que iniciou de vez o combate ao modernismo. A igreja estava realmente encharcada de novas teologias que estavam realmente fazendo muito mal para a sã doutrina católica, que hoje está mais sintetizada com a teologia da libertação, mas realmente quem combateu essas falsas teologias, que realmente fez uma batalha intelectual, cultural e muito forte contra o modernismo na igreja, foi São Pio X. Ele realmente escreveu vários textos, vários artigos, encíclicas, bulas inteiras contra o modernismo e avisando os perigos que tinha da igreja se render ao mundo. E ele é basicamente o protagonista dessa luta, porque foi ele que começou isso tudo. Então, é óbvio que ele tinha que estar aqui em quarto lugar. Em terceiro, eu coloquei o Papa São Leão Magno. Ele foi um Papa que ele é doutor da igreja, ele escreveu vários textos teológicos, tal, foi um Papa muito inteligente, muito culto, e ele defendeu muito a dupla natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo e muito combateu a heresia de Ário, né, o arianismo, que afirmava que Cristo tinha uma só natureza. E ao combater essa heresia, ele conseguiu converter diversas pessoas para a real e verdadeira doutrina da igreja, que é o dogma da dupla natureza de Cristo. Ele escreveu muito sobre isso, defendeu isso com unhas e dentes, e isso fez com que ela fosse proclamada futuramente, oficialmente, no magistério oficial, em concílios, enfim. Isso foi protagonizado pelo São Leão Magno. Para além disso tudo também, ele é um papa muito inteligente, muito sábio, muito prudente, que sempre conseguiu administrar bem os negócios da igreja. Ele basicamente impediu a invasão dos hunos a Roma só pelo diálogo. Ele conseguiu conversar, dialogar com o rei dos hunos, né, que era o Átila, enfim, um homem muito bruto, cruel, assassino, que não escutava ninguém, mas ele conseguiu impedir, ele convenceu o Átila a não invadir Roma, a não realmente querer tomar Roma só pela fala, só com o diálogo. Então isso é talvez um grande milagre dele. Ele conseguiu impedir a morte de milhares, de milhões de pessoas só através do diálogo sábio e prudente dele. Em segundo lugar, eu coloquei São Gregório Magno, que foi o último papa que eu falei, o último santo que eu falei, melhor dizendo, na terça geológica, que ele expandiu muito a ordem beneditina. Ele foi um monge beneditino, escreveu a biografia de São Bento e ele promoveu muito a alta cultura na Europa. Ele criou diversas escolas, promoveu muito a educação e ele era conhecido como o pai dos pobres. Ele acolheu milhões de pobres, mendigos, doentes, abandonados, órfãos, viúvas, exilados e refugiados de guerra, enfim, acolheu todos eles, sempre os protegeu e sempre investiu muito na caridade cristã, como, por exemplo, na doação, na gigante e vasta doação de roupas, remédio, comida, água, enfim, e ele era conhecido como o pai dos pobres por conta disso. Ele também foi o grande criador do canto gregoriano, que até hoje as igrejas mais tradicionais usam, e ele colocou isso oficialmente como rito litúrgico, né, como algo que tinha que estar incluso na Santa Missa, inclusive por isso que tem esse nome, gregoriano, que é em homenagem a ele. Então, é óbvio que ele tinha que estar nessa lista, é muito mais do que merecido.
Em primeiro lugar, finalmente eu coloquei, não tinha como ser outro, o próprio São Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa, ele conheceu, conviveu pessoalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo por 3 anos, foi escolhido diretamente por ele para ser o líder da igreja, ele liderou os cristãos após Cristo subir aos céus, convocou e organizou o concílio de Jerusalém, realizou diversos milagres, foi o responsável pela primeira excomunhão da história da igreja e também ele realizou os principais discursos do cristianismo primitivo, além de ter escrito também 2 cartas que estão no Novo Testamento, conhecido como as epístolas de São Pedro. Então é óbvio que São Pedro tinha que estar em primeiro lugar, e, como eu já falei, o próprio São Padre Pio de Pietrelcina diz que ele foi o homem mais santo que já pisou no Vaticano, o Papa mais santo da história. Então não tinha como ser outro. São Pedro é o melhor Papa de todos. E basicamente essa é a minha lista, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para seus amigos. Valeu, um abraço, tamo junto. Vá até!